Boa tarde, pessoal. Nós vamos começar agora falando um pouco sobre a aula de sinais vitais e exame físico geral. Na verdade, quais são as indicações, né, primeiro dos sinais vitais, né? Seria primeiro aqueles pacientes admitidos em qualquer serviço de saúde, né, com manifestações clínicas de comprometimento de algum órgão vital. Vocês vão ver que geralmente os sinais vitais, né, eles já são feitos até mesmo na triagem dos pacientes, às vezes até por uma enfermeira que já fica ali na triagem para saber até se o paciente é grave, se ele tem que ser priorizado ali no atendimento. Então, ela vai aferir, né, a temperatura do paciente, a pressão arterial, a frequência cardíaca e classificar esse paciente ali já na triagem. Tá? Pode ser feito também e deve ser feito antes e depois de qualquer procedimento invasivo. Então, você pode fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo, tá? E o paciente pode descompensar. Você pode, por exemplo, fazer uma punção venosa profunda e esse paciente pode ter um hematoma, evoluir com hipotensão depois. Por isso que é importante nós sabermos como que são os sinais vitais antes e depois do procedimento, para ver até mesmo se teve alguma correlação com o próprio procedimento, monitorar isso. Tá? Antes de administrar qualquer medicamento, principalmente aqueles que interferem na função cardíaca, respiratória e cerebral. Então, antes, por exemplo, de você fazer uma endoscopia digestiva alta, que você vai fazer, na verdade, um sedativo para o paciente, vai interferir ali no nível de consciência do paciente, pode também causar, às vezes, né, uma hipotensão. Então, é importante monitorar esse paciente quanto a algum evento adverso. Sempre que as condições clínicas do paciente tiverem algum estado de deterioração inesperada, então a primeira coisa que você vai verificar, né, são os sinais vitais desse paciente, para até classificar a gravidade dele, e sempre que o paciente apresentar alguma piora, alguma manifestação inexplicável, ok? Quais seriam os sinais vitais, então? Nós temos aqui o pulso, tá? Que vocês já aprenderam aqui, a gente vai ver o pulso radial, que vocês já aprenderam a verificar, a pressão arterial do paciente, o ritmo e a frequência respiratória do paciente, temperatura corporal, o nível aqui de consciência do paciente e a oximetria de pulso também, que é utilizada como um sinal vital, ok? Lembrando aqui que o pulso, então, vocês vão fazer através da avaliação do pulso radial do paciente. Pode também, em determinados casos, principalmente às vezes se tiver alguma dificuldade ali, o paciente tiver um pulso mais filiforme, se ele tiver um estado grave, a gente pode utilizar também o pulso carotídeo e o pulso femoral em situações especiais e atentar especialmente para o ritmo, né, e para a frequência cardíaca, que você já consegue detectar até, né, se ele tem uma arritmia cardíaca, né, através até da palpação do pulso, ok? Então, o pulso a gente vai ver aqui o ritmo, se ele está regular ou irregular, ok? E, na verdade, a frequência também, se ele tem um ataque cardíaco ou se ele tem uma bradicardia. Então, isso pode já ser, na verdade, tanto consequência de uma doença, como, por exemplo, se o paciente tiver um quadro de sepse, ele pode estar taquicárdico, como pode ser realmente o fator inicial que motivou a ida do paciente ao pronto-socorro, como, por exemplo, se ele tiver um bloqueio atroventricular, se ele vai ter uma bradicardia, e aí ele pode ter tido um episódio de tontura, pode ter tido alguma coisa nesse sentido, e aí isso foi o que motivou, né, a busca do pronto-socorro, do atendimento inicial. A pressão arterial, pessoal, lembrar que nós estamos numa situação aqui, ó, de emergência, pessoal. Então, nessas situações de urgência, não é necessário seguir todas as recomendações que a gente aprendeu ali na aula para aferição da pressão arterial. Né? O paciente ele vai chegar grave para você, às vezes hipotenso, com uma PA de 80 por 50, às vezes até mais baixa, né? E infarto agudo do miocárdio, então a gente não precisa de pedir para que ele espere um tempo, fazer todas aquelas perguntas, se ele bebeu café, se ele fumou, se ele está com bexiga cheia, tudo isso a gente vai dispensar porque é um quadro realmente crítico e nós precisamos de tomar todas as decisões com muita rapidez, ok? Então, obviamente a técnica a gente vai obedecer, mas tem que ser feito tudo com muita rapidez. Ok? Agora, a técnica, obviamente, não esquecer de localizar a artéria braquial, tá? Vai colocar, na verdade, o manguito ali, o receptor, na posição correta,
inflar o manguito até o desaparecimento aqui do pulso radial, tá? Lembra ali do método palpatório, método auscultatório, e depois soltar o ar ali de maneira contínua, ok, pessoal? Bom, vamos para o próximo. E a hipotensão postural ortostática, pessoal? Na verdade, é uma situação clínica frequente em idosos e principalmente em pacientes que usam vários medicamentos, né, hipotensores, aquele paciente que já é hipertenso, que usa alguns antihipertensivos, tá? E acontece, na verdade, quando o paciente tem tontura ou lipotímia, quando ele passa da posição deitada para a posição de pé, tá? Então, na verdade, como que a gente faz para fazer o diagnóstico desse quadro de hipotensão postural? Você vai determinar a pressão arterial do paciente em decúbito dorsal, lembrar, né, após 5 minutos de repouso. E em seguida, você vai determinar novamente a pressão arterial com o paciente sentado e na posição de pé. Tentar fazer ali 2 medidas após 1 e 3 minutos, tá? Em condições normais, a sistólica, na verdade, ela vai permanecer inalterada ou, no máximo, sofrer uma redução de 5 a 10 milímetros de mercúrio quando o paciente estiver, né, na posição em pé. O teste, quando que ele vai ser positivo, pessoal? Ele vai ser positivo quando na posição de pé o paciente sofreu uma redução de 10 a 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica, tá? Quando ele estiver de pé, sem aumento da diastólica. Ou seja, na verdade, quando o paciente fica de pé, você tem que ter um tônus ali vascular para que aquela pressão não caia. Esses pacientes idosos, um paciente que tem neuropatia diabética, um paciente que toma antihipertensivos, na verdade, ele vai perder esse tônus vascular e se ele levantar muito rápido, pode acontecer dessa pressão arterial dele cair, ok? Então, geralmente, esses pacientes a gente recomenda que eles levantem realmente com calma, né, da posição deitada, ele vai ficar sentado um tempo e levantar ali devagar, porque, na verdade, ele pode acabar sofrendo esse... Bom, as causas de hipotensão postural, na verdade, pode ser o repouso prolongado, pode ser aquele paciente com anemia ou aquele paciente que teve alguma perda sanguínea, né, importante após um acidente, por exemplo, tá? Paciente desidratado, então ele já vai estar depletado do volume dele, desnutrido, um paciente com acidente vascular cerebral prévio, um paciente com neuropatia periférica, no caso dos diabéticos, por exemplo, eles acabam tendo, na verdade, uma lesão, né, dos nervos, né, que a gente chama de neuropatia diabética, consequentemente eles ficam mais predispostos, né, a ter uma hipotensão postural. Então, quando eles levantam, ele não consegue promover aquele tônus vascular e, consequentemente, a pressão dele cai rapidamente. Pacientes aqui com estenose aórtica, insuficiência cardíaca, infarto agudo, veias varicosas grandes, né? E tem algumas outras causas que eu acabei focando mais nessas para vocês tentarem, pelo menos uma ou outra, fixar, ok? Ah, e o ritmo e a frequência respiratória, pessoal? O ritmo e a frequência respiratória nós aprendemos já na aula de pneumo, né? Então a gente tem a apneia, quando o paciente realmente está sem respirar, realmente. Dispneia, quando ele tem uma respiração desconfortável. Ortopneia, quando ele tem, na verdade, uma dificuldade de respirar no decúbito, né, dorsal, totalmente deitado ali. Taquipneia, quando ele tem um aumento dessa frequência respiratória. Bradiapneia, quando ele tem uma redução, e aqui os ritmos respiratórios que a gente já aprendeu com os MAU, lembrando que é ali na cetoacidose diabética, nos casos de acidose metabólica, Cheyne-Stokes principalmente e o Biot principalmente em patologias neurológicas, ok, pessoal? E a temperatura corporal, pessoal, a gente tem que entender, se você está no deserto, por exemplo, em algum local assim que tem uma variação de temperatura importante, a nossa temperatura do interior do corpo, mesmo assim, ela tende a permanecer quase constante, ok? Mesmo nos extremos de frio ou de calor, tá? A temperatura da parte externa do corpo, ela já está mais sujeita a essas variações das condições ambientais. Mas a nossa temperatura interna, ela tem que se manter constante, tem que por conta das nossas reações mesmo, a gente tem que ter uma certa homeostase ali. Ok? E como que a gente vai fazer a medida dessa temperatura? Nós temos tanto a temperatura axilar, que vocês veem que é o mais comum, mais praticado no dia a dia. Tá? O termômetro ele é colocado no oco axilar. A gente tem a temperatura bucal,
O termômetro é colocado sob a língua ali no canto do lábio. E a temperatura retal, que na verdade assim, é pouco utilizada, assim, eu praticamente na minha prática clínica tive pouca experiência, e tem que ser um termômetro realmente especial, com calibre maior, com bulbo mais arredondado, então não é um termômetro comum que a gente usa no dia a dia, ok? Os valores, na verdade, eles vão variar, então, de acordo com o local onde é aferida essa temperatura. Então, o que é mais comum na prática, né? A temperatura axilar, que seria de 35,5 a 37. Em média, a nossa temperatura é de 36 a 36,5, ok? Temperatura bucal, 36 a 37,4. E a retal, de 36 a 37,5. Geralmente, ela é um pouco maior do que a temperatura axilar. Febre, então, quando a gente considera febre, né, se baseando aqui na temperatura axilar, febre leve ou febrícula até 37,5, febre moderada de 37,6 até 38,5 e uma febre alta com a temperatura acima de 38,6, ok? Lembrando, principalmente alguns grupos de pacientes, né, eles podem não apresentar a febre, ok? Porque a intensidade da febre vai depender da capacidade imunológica do paciente, da capacidade de reação desse organismo, tá? Então, pacientes em mau estado geral, choque, pessoas idosas, diabéticos, eles podem não apresentar febre ou mesmo ter apenas febre, um quadro leve de febre, né? É um quadro leve quando acometidos por processos infecciosos. Então, muitas vezes o idoso, por exemplo, vai um idoso de 80 anos no pronto-socorro, só dele já ter uma queda do estado geral, está sonolento, prostrado, você já tem que fazer uma triagem infecciosa. Não necessariamente você precisa de esperar que esse paciente apresente um quadro de febre para pensar em infecção. Tá? Então, esse slide é super importante para vocês, não só para a aula, mas eu acho que para a prática clínica, depois de vocês lembrar desses grupos que podem não apresentar febre mesmo num quadro infeccioso grave, ok, pessoal? A classificação da febre. Então, nós vamos ter diferentes padrões de febre, né? De horário que ela vai aparecer. Então, e elas são classificadas como febre aqui. Pode ser contínua, que a temperatura ela permanece sempre acima do normal, com variações de até 1 grau Celsius, sem grandes oscilações, tá? As causas eu não vou pedir para que vocês gravem isso, que eu acho que não é o objetivo agora, mas pode aparecer aqui em causas infecciosas como a pneumonia, a própria endocardite, entre outras, ok? Então, na verdade, a contínua ela não tem grandes oscilações durante o dia. A febre irregular ou séptica registram-se picos intercalados por temperaturas baixas ou mesmo períodos sem febre, ausência de febre, de apirexia, que a gente chama. Então, ele pode passar, na verdade, essa febre irregular ou séptica, ele pode passar períodos ali do dia sem febre e ter picos ali durante o dia, ok? Pode ser causado também pela sepse, abscesso pulmonar, tuberculose, fase inicial da malária, ok? No caso da febre remitente aqui, né, você vai ter o quê? Hipertermia diária, com variações de mais de 1 grau Celsius, ok? Só que sem períodos de apirexia. Então, lembra que a febre contínua, na verdade, você não tem grandes variações. Aqui na remitente, né, você também não tem os períodos de apirexia, mas as variações são maiores do que de 1 grau Celsius, ok? Também pode ocorrer na septicemia, na pneumonia, na tuberculose. Vocês vão ver que algumas causas, elas, assim, na verdade, algumas doenças elas podem assumir mais de um padrão, né, diferente de febre, ok? A febre intermitente é uma febre ciclicamente interrompida por períodos de temperatura normal, de apirexia. Eu acho que o mais comum de tudo aqui é a malária, né? Que vocês lembram, na verdade, que ela fica, né, um período de horas ali sem ter febre, e cada tipo de malária às vezes vai ter um tipo diferente, né, um período diferente que vai ficar com o período de apirexia, tá? Então essa seria a febre intermitente, ok? Febre recorrente ou ondulante, a temperatura elevada durante alguns dias, né, e depois interrompida por períodos de apirexia que também dura dias ou semanas. E aí tem causas interessantes aqui, como por exemplo o linfoma, ok? Que é na verdade uma neoplasia hematológica. E esses pacientes, né, é interessante para a gente perceber que na verdade não são só as causas infecciosas que levam o paciente a ter febre, podem ser causas na verdade, neoplásicas, causas também inflamatórias. Então, o paciente ele pode ficar alguns dias
tendo período de febre e depois mais alguns dias, semanas, sem febre, tá? Então, na verdade, por isso que ela é chamada de recorrente ou ondulante, ok? As causas da febre. Esse quadro acho que é interessante vocês saberem bem ele, né? Então pode ser por aumento da produção de calor, como em algumas patologias como o hipertiroidismo, né? Lembrando que a tireoide ela é responsável pelo nosso metabolismo, né? Então um hipotireoidismo você vai ter uma redução desse metabolismo com constipação, né? Pode ter queda de cabelo, pode ter depressão, e no hipertireoidismo é o contrário, tem esse metabolismo está acelerado e aí você pode ter até um aumento da sua temperatura corporal. Pode ter causas como bloqueios da perda de calor, na insuficiência cardíaca, na ausência congênita das glândulas sudoríparas, ok? Algumas doenças de pele. Neoplasias malignas também podem se apresentar ali. Um dos comemorativos pode ser o aumento da temperatura corporal. Lesões teciduais mecânicas em cirurgias, esmagamentos, afecções vasculares, como o próprio infarto, trombose venosa, trombose cerebral, doenças do sistema nervoso central com distúrbio da regulação da temperatura, ok? E aqui distúrbios imunológicos, como colagenoses, né? Aí a gente tem uma, é importante, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, né? É interessante que ele pode apresentar, né, principalmente em mulheres jovens, na faixa reprodutiva, e pode se apresentar com um quadro, né, de fadiga, pode apresentar cefaleia, tem vários sintomas que a paciente pode apresentar, mas dentre eles é febre. A febre também pode estar presente e não significa um quadro infeccioso, significa, na verdade, um quadro inflamatório. Isso é fundamental também a gente lembrar que quando a gente tem um diagnóstico de febre, bom, é isso. E a hipotermia, pessoal? A hipotermia, na verdade, é a redução da temperatura aqui retal para menos de 35, ou a temperatura axilar, na verdade, ela não é adequada para se reconhecer a hipotermia. Porém, quando ela está abaixo de 35,5, deve-se valorizar esse achado, principalmente aqui, pessoal, nos idosos com processo infeccioso. Então, não é só a febre, né, o aumento da temperatura corporal que nos leva a pensar num quadro infeccioso, principalmente um quadro infeccioso até grave mesmo. A hipotermia também pode ser um achado nos quadros infecciosos, ok? A medida da temperatura corporal ela diminui e todos os órgãos são afetados com redução do fluxo sanguíneo cerebral e dos processos metabólicos. Então, a hipotermia pode se tornar um quadro grave também nos pacientes, ok? E o nível de consciência, pessoal? O nível de consciência, na verdade, a avaliação ela é feita pela observação geral do paciente e suas respostas às solicitações simples, incluindo perguntas simples, né? Quando você chega na enfermaria, já pergunta para o paciente: bom dia, que dia é hoje, onde ele está, né? Lembrando que, obviamente, alguns pacientes internados há muito tempo, às vezes, né, na UTI, perdem noção do que é dia e do que é noite. Então, eles acabam não sabendo, às vezes não significa um déficit neurológico, mas eles acabam realmente não tendo noção de exatamente da data, daquele dia, né? Então, isso daí a gente tem que levar em consideração, obviamente. Então, as causas de alteração do nível de consciência podem ser lesões cerebrais, infecções como meningite, traumatismo craniano, ou mesmo, não precisa ser necessariamente uma lesão do sistema nervoso central, podem ser distúrbios metabólicos, como por exemplo a glicose baixa, a própria cetoacidose diabética, né? No caso da insuficiência renal, você tem um acúmulo de certas toxinas também que vão fazer com que o paciente tenha alteração do nível neurológico também, intoxicações por medicamentos ou mesmo substâncias psicoativas, ok? Às vezes até mesmo, né, uma intoxicação por tentativa, às vezes até mesmo de suicídio, ok? O nível de consciência normal, o paciente ele vai estar como? Alerta. Então, você já chega lá na enfermaria, ele está de olho aberto, ele está interagindo com o ambiente, vendo tudo que acontece. Quando você entrou, ele percebe que você entrou, né? Tudo que acontece ao seu redor. Ele responde as perguntas de modo coerente e reage aos estímulos de maneira apropriada. Ok? A consciência alterada, a alteração pode ser de grau leve ou intenso, ok? Desde o torpor, né, indiferença ao ambiente, então você vê que ele não percebe nem o que está acontecendo ali em volta, né? Está um paciente ali que ele não tem interação com o meio ambiente e ele só responde quando solicitado, né? Ou mesmo confuso, né? Tem confusão mental, às vezes ele não responde coisa com coisa, tá? Inconsciente, na verdade, o inconsciente ele realmente ele não toma conhecimento de nada do que está acontecendo ao seu redor,
não responde às perguntas e nem reage a estímulos, mesmo estímulos dolorosos. Então, às vezes, a gente tenta estimular, por exemplo, até no externo, fazer algum estímulo doloroso para esse paciente e ele não tem nenhuma resposta, ok? E a oximetria de pulso, pessoal. A oximetria de pulso ela vai medir indiretamente a quantidade de oxigênio naquele paciente, no sangue do paciente, né? Informando a saturação de oxigênio. Tá? Ela pode ser usada com esses oxímetros mesmo que a gente tem, geralmente a gente tem disponível mesmo no hospital, ou às vezes alguns pacientes até que têm alguma patologia, eles podem até ter mesmo em casa, né, disponível esse paciente. Só colocar no dedo ou no lobo da orelha do paciente. E as taxas normais aqui de saturação variam aqui de 95% a 100%, ok? E ele vai indicar aqui no visor do oxímetro. Bom, terminando os sinais vitais agora, vamos partir aqui para o exame físico geral. Tá? Então, que a gente tem o geral e a ectoscopia aqui inicialmente, e a revisão de cada sistema depois que a gente vai fazer, né, que tem o sistema cardiovascular, o sistema, né, pulmonar, como a gente já aprendeu. Ok? A semiotécnica, então, na verdade, a gente vai avaliar todo, né, o estado geral, as faces do paciente, a avaliação do nível de consciência, da fala, da linguagem, que isso é o que a gente avalia primeiro, né, quando a gente entra e começa a fazer o exame físico do paciente. Também é o que a gente relata primeiro na descrição do exame físico, depois o nível de hidratação. A gente pode lançar mão das medidas, né, antropométricas, peso, altura, o estado de nutrição do paciente, o desenvolvimento físico, a atitude, o decúbito preferido no leito também. Então, em qual posição que esse paciente está, isso pode falar muito assim, de alguma posição que ele está procurando mesmo para atingir um conforto mesmo, seja de dor, seja um conforto respiratório melhor também. Isso pode interferir na posição que o paciente adota no leito, né? A gente vai passar a avaliar pele, mucosas, fâneros, o tecido subcutâneo, né, ver estruturas superficiais, se ele tem inflamação, se ele tem hiperemia de alguma estrutura, a musculatura, os movimentos involuntários do paciente, exame dos linfonodos, veias, circulação colateral, isso tudo ali na inspeção a gente já consegue avaliar, né? Os linfonodos, obviamente, ali na palpação, temperatura corporal, a postura do paciente, o biotipo e, obviamente, depois, né, a gente pode passar a avaliar a marcha também, tudo isso ali a gente pode avaliar no exame físico geral do paciente, ok? A avaliação do estado geral, pessoal, é de alguma forma subjetivo, tá? A gente geralmente classifica em estado geral bom, regular ou ruim, ok? Vai ser subjetivo, então é diferente a gente avaliar um paciente jovem, tá? De um paciente que já tem algum grau né, um paciente mais idoso, um paciente que tem alguma comorbidade, né? Um paciente, por exemplo, que tem uma neoplasia, por exemplo, vai ser, na verdade, a classificação é aquilo que você viu. Então você vai ver e você vai ter que ter aquele feeling, aquela sensação de como está o estado geral naquele paciente. Por isso que é subjetivo. Então, na verdade, não tem uma pontuação específica para você falar se ele está em bom, ruim, né, ou regular estado geral, ok? E você vai realmente classificar dessa forma, né, e descrever isso ali no exame físico. Bom, a alteração do nível de consciência, então a gente também deve levar em consideração se é uma causa neurológica ou em alguns quadros também pode ser um quadro psiquiátrico também, então isso deve ser avaliado, ok? A graduação do coma, pessoal, quando o paciente está em coma. Um coma leve, vigil, né? O grau 1, quando o paciente tem um comprometimento leve da consciência, e o paciente é capaz de responder, na verdade, a comandos simples, então o comprometimento é leve. O coma médio, o grau 2, na verdade, o paciente responde apenas a estimulação dolorosa, enérgica e mesmo assim faz desapropriadamente, ok? E o coma profundo, grau 3, tá? Ele não responde nem a estímulo doloroso, então realmente é um quadro bem grave, tá? Então tem a reflexia também tendinosa, cutânea, papilar, relaxamento da musculatura e incontinência esfinctérica. Então o paciente pode, por exemplo, né, perder urina, defecar e tudo, então ele perde o controle esfincteriano, tá? E o coma grau 4, tá? É um comprometimento inclusive das funções vitais com parada cardiorrespiratória e apneia, tá? Sendo a ventilação mantida apenas às custas de respiradores
né, artificiais, ok? Bom, pessoal, aqui o estado de vigília, na verdade, a gente fala que um paciente está vigil, né, quando ele está acordado, né, tem percepção consciente do mundo exterior e de si mesmo, ok? Então, o estado da consciência, quando a gente vai examinar o paciente, a gente avalia pela perceptividade do paciente, né? A resposta simples e comandos simples, como, por exemplo, como vai? Então, você já percebe, né, se o paciente te responde coerentemente, né? Qual o seu endereço, ou mesmo na hora do exame físico, pedindo para o paciente tirar a camisa, né? Se ele obedece a um comando simples ali, tá? Você percebe a reatividade do paciente, por exemplo, capacidade de reagir a um estímulo, né? Como, por exemplo, se você chegou e o paciente já interagiu com você, já olhou na hora que você chegou, então você consegue perceber como que o paciente realmente está interagindo com o ambiente, ou se ele está ali só viajando ali na aula, né? Você pode também testar os reflexos do paciente também, ok? Daí também vai ser um assunto, acho que vai ser mais destrinchado aí na semiologia neurológica depois de vocês, ok? Bom, na fala e na linguagem, né, existem algumas alterações, por exemplo, como disfonia, né, ou afonia. O paciente tem alteração ali no timbre de voz, mais voz rouca, mais fanhosa, ou mesmo bitonal, ok? A dislalia, né, com alterações menores da fala, que é comum em crianças, né? A gente tem o famoso cebolinha, com trocas das letras, né? A disartria, né? Alterações nos músculos da fonação, ou em coordenação cerebral, com uma voz arrastada, né? Hipertonia no parkinsonismo, por exemplo, né? O paciente tem uma voz baixa, monótona e mais lenta, né? E a disfasia, ok? O paciente tem uma perturbação na elaboração cortical da fala. A disfasia ela pode ser tanto de recepção ou sensorial, que o paciente não entende o que se diz a ele, e ele não vai ter uma resposta coerente, ou disfasia de expressão. O paciente entende, mas não consegue falar, não consegue se expressar. Então, na disfasia, eu já tive paciente, por exemplo, que teve um AVC e você perguntava para ele, tudo bem? Como é que o senhor está? Ah, tá tudo bem. Que dia é hoje? E ele respondia, tá tudo bem. Quantos anos você tem? E ele falava, tá tudo bem. Às vezes isso pode ser um quadro realmente de disfasia de expressão, ele pode até compreender o que você está perguntando para ele, mas ele não consegue se expressar, ok? Então isso é um quadro de disfasia. Bom, avaliação do estado de hidratação, pessoal. Então, na verdade, a gente pode avaliar aqui através das mucosas, tá? Você pode perceber se o paciente teve alguma alteração, por exemplo, abrupta do peso, tá? Alterações da pele, por exemplo, quanto à umidade, elasticidade e ao turgor. Então, você está vendo aqui, olha, o sinal aqui da prega, o paciente, né, o examinador aqui fazendo o sinal da prega na pele do paciente para avaliar a elasticidade. Lembrando que, obviamente, num paciente idoso, num paciente jovem, a gente tem que levar em consideração também que já muda o grau de elasticidade da pele, né? Alterações da mucosa aqui com relação à umidade, alterações oculares, o estado geral do paciente, né? Porque se o paciente tiver com um grau de desidratação bem importante, ele vai estar mais prostrado, mais sonolento, então o estado geral do paciente é importante. E no caso, obviamente, das crianças, né, a fontanela também, que vai estar mais deprimida nos casos de desidratação mais grave. Aqui vocês estão vendo que a mucosa está até brilhando, né? Então você vê que ela está bem, né, hidratada, a mucosa do paciente. Bom, então como é que a gente vai classificar a desidratação? A gente classifica em leve, moderada, tá? E grave, ok? Então, na desidratação leve, o paciente ele está alerta, principalmente criança, né? Criança, quando para de brincar, você já tem que ver que tem algum problema. Na desidratação leve, o paciente está alerta, os olhos geralmente estão normais ou pouco fundos, tá? A boca normal, também levemente seca, aquele sinal da pele, da prega, né? Ausente, tá, pessoal? Aquele sinal que a gente viu no slide anterior. E a urina normal ou pouco diminuída, tá? Já na desidratação moderada, o paciente já vai estar mais irritado, com os olhos mais fundos, a boca seca, né, com a saliva bem espessa, e isso já tem um sinal da prega discreto, ok? E a urina é diminuída. Então, esse sinal da prega, quando a gente faz assim, a pele tem uma... Opa! Aqui. Aqui, ó.
A pele, na verdade, tem uma elasticidade, ó, que normalmente ela vai voltar rapidamente, ok? Obviamente vocês vão ver que no idoso é diferente, tá? Mas mesmo no paciente jovem, quando ele está desidratado, né, ele acaba apresentando, na verdade, uma lentificação ali, você vai perceber que não volta tão rápido. Na desidratação grave, o paciente vai estar mais prostrado mesmo, sonolento, caidinho, né? Com os olhos bem fundos, boca muito seca e o sinal da prega vai estar bem acentuado, ok, pessoal? Bom, medidas antropométricas, pessoal, que a gente pode fazer também no exame físico do paciente. A gente tem o peso, o IMC, a circunferência abdominal e a relação cintura-quadril, ok? O IMC, pessoal, que é importantíssimo vocês saberem, né? É o peso vezes, né, dividido pela altura ao quadrado, ok? Você vai dividir o peso do paciente pela altura vezes a altura, ok? Então, IMC menor que 19,9, né, é um baixo peso. Aí o peso normal seria com IMC entre 20 e 24,9. Paciente acima do peso, sobrepeso entre 25 e 29,9, obesidade aqui entre 30 e 39 e obesidade mórbida acima de 40, ok? A circunferência abdominal também, né? Uma medida abdominal logo acima da crista ilíaca e é um procedimento assim bem simples de se realizar para a gente quantificar o risco cardiovascular, avaliar o risco cardiovascular do paciente, ok? O excesso, na verdade, da gordura abdominal, ele está relacionado com alterações metabólicas, que em conjunto a gente chama de síndrome metabólica. Então, são pacientes que têm várias alterações metabólicas, né? Eles podem ter o aumento do colesterol, né, as dislipidemias, podem ter alteração da glicose de jejum, diabetes tipo 2 ou a própria resistência à insulina, né, que é uma coisa que antecede o surgimento do diabetes, né, a hipertensão arterial, ok? E a doença arterial coronariana. Essa cintura, circunferência abdominal, na verdade, que confere um risco cardiovascular aumentado, maior risco de síndrome metabólica, ela é, na verdade, acima de 102 para homens e acima de 88 para mulheres, ok, pessoal? Então, o valor normal é até 102 para homem e até 88 para mulheres. Bom, e que tipo de obesidade que está relacionada ao maior risco cardiovascular, né? Nós temos a obesidade androide do homem, que ela está relacionada, na verdade, aqui ao aumento da gordura visceral. Se vocês forem ver, na verdade, o paciente, o homem, normalmente ele tem uma obesidade predominantemente aqui na região da barriga, né? Um aumento do volume abdominal. Então, por isso que a gente fala que é como se fosse uma maçã e geralmente está associado a um maior risco cardiovascular. No caso das mulheres, elas já têm, na verdade, um acúmulo de gordura predominante nas coxas, do quadril. Por isso que fica o formato aqui, ó, tá vendo? Como se fosse realmente de uma pera, ok? Então, na verdade, confere menor risco cardiovascular, ok? Então, a obesidade androide é pior do que a obesidade ginecoide, ok? Aqui são só para vocês lerem depois, no Porto, com calma, né? Que também faz parte do exame físico geral, principalmente na criança, no adolescente, que são os critérios de Turner aqui para maturidade sexual. Aqui tanto na mulher quanto no homem também, que aí vocês já vão vendo aqui as figuras, né, com aumento ali dos pelos pubianos, por exemplo, né? No caso das mulheres, também desenvolvimento da mama. Então, para vocês darem uma olhada com calma aqui nos distúrbios do desenvolvimento, né, nós podemos ter aqui, por exemplo, o gigantismo, né, que você pode ter, por exemplo, o gigantismo acromegálico, né, que é por hiperfunção da hipófise, ok? E você pode ter também o nanismo, aqui proporcionado, quando ocorre por deficiência do hormônio de crescimento, ok? Ou desproporcionado, no caso dos anões acondroplásicos, ou no hipotireoidismo, ali na infância, que também é chamado aqui de cretinismo, ok? E o nanismo do raquitismo, né? O paciente vai tendo algum problema ósseo, né? Uma dificuldade de crescimento, né? E o paciente vai tendo um mau desenvolvimento ósseo, ok? E a face? Cada um, né, tem uma face diferente, mas existem certos tipos de faces que são mais sindrômicos e são
relacionados a algum tipo específico de patologia, que é isso que a gente vai ver nos próximos slides, ok? A face hipocrática, né? A face hipocrática fala de uma pessoa com os olhos fundos, parados, inexpressivos, geralmente indica algum grau de doença grave, seja, né, uma neoplasia, alguma doença, né, o paciente com desnutrição, uma doença já numa fase bem avançada. Então a pessoa fica com essa face de sofrimento, ok? Aqui, na próxima, face Cushingoide, geralmente, né, tem relação com, ou lua cheia, né, com excesso de corticoide no nosso organismo, né? O paciente fica com o rosto arredondado, com acentuação dos traços faciais e pode haver aparecimento de acne também. Ele é observado nos casos de síndrome de Cushing, ok? E no uso prolongado de corticoides. Então, pode ser tanto pela produção endógena excessiva, né, por algum problema na glândula, ou por né, ingestão excessiva de corticoides, seja por tratamento, né, a gente usa muito na nefrologia, na reumato, né, em algumas outras especialidades, o uso de corticoide em altas doses. E aí o paciente pode ficar com esse acometimento aqui, com essa face que a gente chama de Cushingoide, ok? A face mixedematosa, né? Você vê que também aqui o rosto mais arredondado, com o nariz e os lábios mais grossos. Então, vocês estão vendo a paciente antes do tratamento e depois do tratamento ali na figura B. A pele fica seca, espessa e com a acentuação dos seus sulcos. E as pálpebras também se tornam infiltradas e enrugadas, tá? Supercílios escassos, cabelo seco, sem brilho, uma expressão mais de desânimo, de apatia. E ela vai aparecer aqui, ó, pessoal, no hipotireoidismo ou mixedema, ok? Então, quando a função da tireoide, né, está afetada e os hormônios tireoidianos estão sendo produzidos em baixa escala, estão sendo, né, pouco produzidos, ok? Então, todo o metabolismo vai ficar lentificado, ok, pessoal? E a face leonina, que é a face, né, da hanseníase, a pele ela fica espessa e com vários lepromas, na verdade, vocês estão vendo que esse paciente tem várias lesões aqui, né? Os supercílios podem cair, o nariz vai ficar mais espesso e se alarga também, e os lábios também se tornam grossos e proeminentes, ok? Essa é a face da hanseníase. Pelo menos assim, na minha prática clínica, hoje em dia eu já vejo, não é tão comum, né, da gente ver uma foto mais de livro, assim. Eu acho que esses pacientes hoje em dia têm um acesso maior, né, um diagnóstico mais precoce e ao tratamento, ok? A face basidoviana, tá? Que já é o contrário ali da bixedematosa, né? Porque aqui é uma hiperfunção da tireoide. Aí, como tem muito hormônio ali acelerando o metabolismo, olha como que os olhos ficam, na verdade, salientes, né? Que a gente chama de exoftalmia. E pode haver esse aspecto aqui de espanto e de ansiedade, ok? Geralmente indica aqui, ó, hipertireoidismo, ok? Então, hiperfunção da glândula tireoide, ok? Na face acromegálica, que já é um excesso do hormônio de crescimento, você pode ter arcadas aqui supraorbitárias salientes, com proeminência aqui das maçãs do rosto, tá? Maior desenvolvimento do maxilar inferior, além de aumento do nariz, lábios e orelhas. Aqui você vê que os traços deles são traços, não são tão, são traços um pouco mais brutos, né? Não são traços tão delicados. Você vê que aqui o nariz está aumentado, a arcada dele, né? Os lábios e tudo, você vê que realmente está tudo bem mais proeminente. Essa é a face acromegálica devido ao excesso do hormônio do crescimento, GH. E atitude decúbito, pessoal, o que é uma atitude do paciente? É como ele se encontra no leito, quando você chega lá, qual é a posição do paciente adotada no leito ou fora dele, seja por comodidade, seja por hábito mesmo do paciente, porque ele já tem hábito normal de adotar essa postura no leito, ou com o objetivo de alívio, seja um alívio da dispneia, seja um alívio de uma dor em algum local que ele esteja referindo, tá? Pode ser tanto involuntário ou voluntário, ok? Ele pode adotar essa atitude assim, voluntariamente para se aliviar ou pode ser involuntário mesmo, ok? Bom, atitudes que a gente tem, por exemplo, na EC e na asma, nas ascites volumosas, né? A atitude de ortopneia, que o paciente não tolera a posição de decúbito dorsal.
Agendo peitoral ou prece maometana, pessoal, o paciente fica nessa posição aqui, com o tórax inclinado para frente, com o joelho, né, de joelhos, né, e com o tronco fletido sobre as coxas. Geralmente, essa posição facilita o enchimento do coração nos casos de derrame pericárdico, quando existe líquido ali, né, entre o pericárdio, ali, aquela membrana que envolve o coração, né, e o coração propriamente dito, ok? A posição de cócoras, pessoal, geralmente ela é observada em crianças com cardiopatias congênitas cianóticas. E ela proporciona alívio aqui da hipoxemia generalizada, né, em decorrência da redução do retorno venoso. Essa é a posição de cócoras, ok? Movimentos involuntários, pessoal. Você pode ter tremor, pode ter movimentos coreicos, atetósicos, hemibalismo, mioclonias, né, que acho que vocês vão aprender principalmente depois quando vocês tiverem a neurologia, né, esses movimentos. São basicamente movimentos involuntários que o paciente faz, às vezes incoordenados, né? E esse daqui eu ressaltei, na verdade, o asterix aqui, ou o flapping, porque ele pode ser, né, presente já em condições clínicas comuns, como a própria insuficiência renal e a cirrose hepática. Tá? Você vai pedir para o paciente esticar a mão dele, opa, e ele vai ter, na verdade, um movimento involuntário que a gente chama de flapping, na hora que você faz essa movimentação com a mão do paciente, ok? Mucosas, pessoal. Então, mucosa a gente avalia através ali da inspeção, tá? Você pode avaliar as mucosas conjuntivais, a lábio bucal, gengival, lingual. O que a gente vai ver? Coloração, umidade e a presença de lesões, ok? Você vê aqui que a mucosa pode estar mais aqui hipocorada. Aqui também você vê a diferença entre uma mão e a outra. Aqui, olha, uma mão um pouco mais corada que a outra. Isso, na verdade, vai ser decorrente o quê? Por exemplo, de anemias, né? Que você pode estar mais com uma mucosa hipocorada e o paciente vai ter aqui cansaço, fadiga fácil, né? Devido a esse grau de anemia, tá? Então, geralmente, as mucosas descoradas, você vai ter decorrente de anemia, você vai ter palidez da pele, o paciente vai se cansar fácil, né? Fatigabilidade, né? Então, a astenia, né? Devido a, se ele tiver uma hemoglobina muito baixa, ele pode ter palpitações, né? Pode ter taquicardia, né? Para tentar compensar ali com débito cardíaco, já que a hemoglobina está muito baixa. E as mucosas hipercoradas, se você também tiver, como no caso aqui, você pode ter também mucosas hipercoradas quando tiver aumento de hemácias naquela área específica, como ocorre nas inflamações, conjuntivites, glossites, gengivites ou na policitemias, que é uma doença hematológica onde existe, na verdade, a polissemia vera, por exemplo, onde existe um aumento patológico da hemoglobina. Lembrando que, obviamente, em grandes altitudes, por exemplo, né, quando a gente vê os jogadores, né, do Brasil indo jogar em algum outro país da América Latina que tem uma altitude maior, na verdade, os moradores de lá eles já têm uma hemoglobina um pouco mais alta para compensar, né, a altitude ali, a falta de oxigênio. Quem já viajou para um local como esse sabe que nos primeiros dias, até se aclimatar, você se sente mais cansado, tem uma dispneia e tudo, né? Esses pacientes também podem ter uma hemoglobina um pouco mais elevada para compensar. A icterícia, pessoal, é uma coloração amarelada decorrente do acúmulo nos tecidos ali, do aumento dos pigmentos biliares, ok? A circulação colateral, pessoal. Circulação colateral vai indicar o quê? Dificuldade ou impedimento de fluxo venoso através dos troncos venosos principais. Consequentemente, vai recrutar, né, o sangue vai se desviar para as colaterais, né, previamente existentes, contornando o local ocluído, tá? Então, é como se ela pegasse um desvio de uma avenida principal que estava, na verdade, congestionada. E, consequentemente, essas veias que não eram visíveis anteriormente, né, elas vão se tornar, na verdade, visíveis aqui no paciente, ok? Como vocês estão observando aqui nas duas fotos, tá? Isso daí por alguma obstrução venosa. Tipos de circulação colateral, você pode ter o tipo cava superior, né, que é da metade superior da face anterior do tórax.
né? Direção do fluxo ela é tóraco-abdominal, pode ocorrer estase jugular bilateral, cianose, edema localizados na parte superior do tronco, pescoço e face, tá? A tipo porta, né, decorrente de problemas nas veias hepáticas, na síndrome de Budd-Chiari, por exemplo, tá? Eu não vou cobrar nome, obviamente, dessas síndromes, tá? Fígado, por exemplo, cirrose hepática, problemas na veia porta, e a rede venosa será principalmente periumbilical, epigástrica e na face anterior do tórax. Então, dependendo do que você tem como circulação colateral, você pode conseguir determinar qual que é o tipo, qual que é a veia que está obstruída, qual que é o sistema. Na circulação colateral tipo cava inferior, na verdade, nós vamos ter, né, aqui uma proeminência da circulação colateral na parte inferior do abdômen, né, já que é da cava inferior, né, na região, por exemplo, umbilical também e nos flancos, e pode ser decorrente, por exemplo, de neoplasias intraabdominais. E o edema, pessoal? O edema é o excesso de líquido, na verdade, acumulado no espaço intersticial, tá? Ele pode ocorrer em qualquer sítio do organismo, mas do ponto de vista semiológico, o que mais interessa é o edema subcutâneo, aquele que a gente vai conseguir avaliar no exame físico, ok? A localização, ele pode ser localizado ou generalizado. Lembrando, por exemplo, se você tem um edema de membros inferiores bilateral, pode ser uma insuficiência cardíaca, pode ser uma insuficiência renal, alguma síndrome nefrótica, que é um outro tipo de síndrome renal também, né? Agora, se você tiver um edema localizado de um lado só, assimétrico, então eu já não vou pensar em causas sistêmicas. Então, eu tenho um edema no meu membro inferior direito, porém o esquerdo está normal. Aí, uma coisa interessante, por exemplo, pode ser uma trombose venosa, mas localizada, só na veia daquele membro inferior afetado. Mas aí, se eu tiver outros sinais, eu tenho que procurar sinais inflamatórios também, sinais flogísticos, né? Se eu tiver hiperemia, calor local, por exemplo, aí eu já posso pensar em alguma infecção ali, né, cutânea e tudo, uma infecção, né, por exemplo, uma erisipela, uma celulite. Então, na verdade, eu tenho que, né, além de ver simetria, eu tenho que ver também, pesquisar se o paciente tem dor naquele membro, né, que pode também falar a favor de uma trombose, se ele tem também sinais flogísticos que pode falar a favor, por exemplo, de um quadro infeccioso, ok? A intensidade, né, a gente avalia com a compressão com a polpa digital, né, do indicador contra uma estrutura rígida. Então, quando a gente vai avaliar edema, tem que ser contra uma estrutura óssea, como, por exemplo, a tíbia, ok? A gente vai avaliar consistência, elasticidade e a temperatura. Então, a pele quente normalmente vai significar um edema inflamatório. O edema mole, pessoal, geralmente ele é facilmente depressível, normalmente decorrente de retenção hídrica não muito longa, uma retenção mais recente, ok? Quando o edema é duro, né, ele tem uma resistência maior para obter a formação da fóvea. A fóvea, pessoal, é como se fosse uma massinha, na verdade, de modelar, que eu aperto, eu aperto a minha mão aqui, ó, vamos dizer que eu estou na tíbia aqui, e vai ficar, na verdade, uma marquinha, como se fosse uma massinha de modelar, e depois essa marca vai se desfazer. Realmente fica como se fosse um buraquinho ali. Isso aí que a gente chama de fóvea, tá? O edema duro, ele traduz, na verdade, então ele tem uma dificuldade maior de formar a fóvea, ele traduz uma proliferação fibroblástica, que ocorre em edemas de longa duração ou repetidos, com surtos inflamatórios de repetição. Então, vamos dizer que o paciente teve, na verdade, uma infecção naquela perna de repetição. Aquele edema vai se tornando um edema com mais fibrose ali e vai se tornando um edema duro. Às vezes fica até crônico e que não se resolve completamente, tá? As principais causas são a filariose e aqui a erisipela também, causas, né, infecciosas. Então, qual que é a fisiopatologia, né, da formação do edema, né? Eu posso diminuir a minha albumina, por exemplo, né, e diminuir a pressão osmótica, aí vai acarretar extravasamento de líquido. Eu posso ter aumento da minha pressão hidrostática. Posso ter, por exemplo, retenção de sódio no meu organismo, tá? Obstrução, né, dos vasos linfáticos, como ocorre em algumas neoplasias ou na própria filariose também. Ou aumento da permeabilidade capilar, como, por exemplo, em algumas causas inflamatórias, infecciosas, ok? Características semiológicas do edema. O edema renal, pessoal, ele é predominantemente facial e subpalpebral, tá?
e mais evidente no período matutino. Então, você tem edema de membros inferiores, mas lembra que normalmente vai ter edema periorbitário também, tá? Então, vai ter edema na face, ok? E geralmente esse paciente já acorda, né, com o edema. Já no edema cardíaco, por exemplo, na insuficiência cardíaca, o edema é generalizado, predomina nos membros inferiores, só que ele é mais observado aqui no período da tarde, após o paciente manter-se em pé por várias horas, porque ele depende da gravidade. Então, o paciente fica em pé no decorrer de todo o dia, e esse edema vai sendo distribuído por gravidade para os membros inferiores, tá? Obviamente, em pacientes acamados, né, a retenção hídrica pode se acumular ali atrás da região sacra, por exemplo, pré-sacra, ok? Então, na verdade, às vezes, quando o paciente está acamado, no hospital, internado ali, fica um pouquinho mais difícil de avaliar o edema, porque ele pode se acumular, não nos membros inferiores, já que depende de gravidade, mas na região pré-sacra, ok? Então, isso tem que ser levado em consideração. Bom, pessoal, terminou a aula. Aí a gente vai dar um exemplo aqui de um paciente, ó, o estado geral, bom estado geral, a faces aqui divertida, ainda dando uma piscadinha para o pessoal, normocorado, né, aproveitando aqui, né, a gente está aqui, na verdade, na Itália, né, a gente está com essa situação toda global aí passando, né, por tanta dificuldade, ali na Itália principalmente, né, aqui hidratado, aqui, e aqui novamente na Itália, na ilha de Capri, né? Um lugar bem legal. E, pessoal, muito bem nutrido esse paciente também, aqui, ó, com vários exemplos aqui também em Nápoles, na Itália, comendo uma verdadeira pizza napolitana, aqui na Suíça, no trem de chocolate, enfim. É só para vocês se divertirem aí nesses momentos aí de AD, de tanta tensão aí no mundo. Espero que vocês tenham gostado da